Milhões e milhões de anos depois, a vida levou-me do verde do Minho para o verde dos Açores. Passei a ser na Ilha Terceira, a Ilha do Arco-Íris. Nela conheci florestas incríveis, cagalos, cetáceos, a Erica azórica, o Nyctalis azorium, grutas, algares, furacões, vulcões, fogueiras. Seres humanos lindas e lindos de Serralés a Monchique, de Varsóvia a Praga, de São Mateus da Calheta ao Porto Martins e aos Biscoitos, de Tóquio a Taipei, de Roma a Crispiano, de Salgarinho ao Redondo, de Kiev a São Petersburgo, de Vigo a Benavente, de Cádiz à Serratinha, de Pittsburgh à Bahia, de Sydney a Hamburgo, de Beirute a Bissau, de Antes a Luís Cabral. Enfim, luzes fortes desta humana espécie. Um desses seres humanos é o Sr. José. Quase todos os dias, ali na Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas de Angra do Heroísmo, lá estava a porta aberta com uma presença lá ao fundo. Sentado, com a perna esquerda alçada sobre a direita, silencioso, aí estava o Sr. José a ver o futebol de fim de tarde. Entre tantas coisas, soube então que os projetores que ali via parados todos os dias tinham sido seus fiéis companheiros de 3 décadas na Recreio. E no Porto Judeu, e na Fonte do Bastar, na Água Alva, nas Lajes, na Vila Nova, nos Biscoitos, nos Altares e em São Mateus. Levando o cinema, a sétima arte, o espicaçar interno, as gerações de mulheres e homens que puderam estar presentes. Durante milhares de dias, o Sr. José esteve ali atrás do projetor. Mas hoje, tu e eu, vamos vê-lo onde merece. No grande ecrã. Bom dia. Diga-me o seu nome completo, por favor. José Manuel de Medeiros, Você que idade tem? 76, Nasceu. 46, 1946. Qual era a sua função aqui no Recreio dos Artistas? Era projecionista. Fale então um bocadinho, por favor, das memórias que você tem aqui da ilha, da sua infância, da sua juventude. Brincadeiras na altura surgiam, mas mais jogava no relvão, trindeados para casa, na altura a gente obedecia às trindeados. Ia para a mesa com o meu pai e a minha mãe, o patrãozinho, sapatinho vernês, um coletezinho, a calça à meia perna, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, isso era assim. Até que meu pai ficou altamente doente e começou não havia caixas, não havia nada que ajudasse ninguém na altura. Começou a vender a sua mobília de casa. E ficámos a dormir no chão. E a andar descalços, até sair da escola. Portanto, a minha infância nessa parte muito triste. E havia uma senhora que era minha vizinha, que me queria pagar para estudar para a escola industrial, que havia o Liceu e a escola industrial. Mas eu também já era grandinho, eu tinha uma maneira de pensar diferente desses rapazes de agora de 11 e 12 anos, e disse que não queria estudar, era trabalhar. Então eu saí da escola hoje, amanhã fui para a praia tomar banho, no outro dia fui trabalhar. Fui trabalhar para uma papelaria, mas como pegava muito na fala. Eu pegava na fala que era uma coisa séria, era mesmo gago. E na gago de nascença, eu caí e parti aqui o coxo, comigo numa parede. Tive um ano desligado, quando me desligaram já não falava, não. Mas eu por aí 3 escudos, 30 escudos, era um problema, tenho ter um problema. E via pessoas a rir e me chateavam. Então eu arranjei um outro emprego.
Fui para o Fausto, para o seu Fausto, outras escolas. Então aí comecei de calhar de cidade. Eu tinha 18 anos, esse mestre morreu e eu fiquei no lugar dele como mestre. Não havia luz nos pescoços, não havia luz nos altares, não havia luz na Ribeirinha, que era perto da cidade de Angra. E eu que assinava os termos de responsabilidade. Não assinei todos, mas... Nesse processo, como é que surgiu a Recreio e o cinema? O mestre Carlos, que era o contínuo da casa, ficou muito doente, já muito velhinho, ficou muito doente e foi para o hospital. Então, devido à doença, pensavam que ele ia falecer. Então, metiram um contínuo novo e então optaram por meu pai. Meu pai veio para aqui de contínuo, até para fazer a limpeza. A minha mãe que vinha fazer, porque ele não podia fazer nada, falta de ar e qualquer coisa. Era uma coisa séria, até metia impressão. E comecei a andar por aqui. Entretanto, havia aqui um senhor velhinho que dava cinema para as freguesias, que é a máquina portátil, e devido a ser velha, não poder montar a máquina, mas é portátil, não podia desmontar a máquina, não é? Ela dava assim em várias freguesias. E então eu pedi a meu pai, que era muito amigo com o meu pai, para eu ir ajudá-lo. Eu fui ajudá-lo e aprendi a mexer com a máquina. E com 14 anos, ele ficou muito doente, foi para Lisboa até que fui e eu fiquei no lugar dele a dar o cinema. Então quem é o primeiro projecionista da ilha? O primeiro projecionista na ilha era eu. Porque veio com um senhor da Castelo Lopes montar máquinas. Montou os biscoitos, depois comprou uma máquina fixa, está lá com certeza. Porto José, também comprou uma máquina. E isso eu ensinou muito. E a minha vontade de ensinar. Fui fazer um exame para ser primeiro projecionista. Já tinha feito o exame para ser eletricista, oficial e eletricista, com eles também. Depois fui fazer para ser primeiro projecionista, eu era o único. Foram mais gente, mas perderam. Não sabiam eletricidade. Era a minha profissão, eu resolvia. E o salário era justo? Ganhava mais do que ganhava de eletricista. Que eletricista ganhava 90 escudos por semana. E ao domingo, eu dava cinema. Porto José à 1h, Fundo para o Estado 4h30 e Lares ou Vila Nova 8h30. Dos 3 filmes eu ganhava 5 escudos. Ganhava mais do que ganhava por semana de eletricista, de ajudante de eletricista. Na altura eu ainda era ajudante. Quando passei a mestre, passei a ganhar 120. Mas na altura era 90 escudos, ganhava por semana. O que não era mau, o que na altura não era nada mau. Para além da Recreio, havia outras instituições também a projetar cinema. A gente tinha umas freguesias que a gente aqui ia, o Teatro Angrense tinha outras freguesias que ia. E em 1970, 71, apareceu a fanfarra a dar cinema. Quantos dias por semana tinha de trabalhar na Recreio? E muito, quando estive lá, era todos os dias. Estive lá 28 anos. 6 para as freguesias e 28 na Recreio. Vamos então aos filmes, Sr. José. Hoje sabemos que lhe passaram milhares e milhares pelas mãos, mas qual foi o primeiro? O primeiro filme que eu exibi, que eu fui com a máquina, foi nos Biscoitos, na freguesia dos Biscoitos, aquilo é que montei a máquina, que fiz tudo, no Revolso, que era uma vida Ivete, e isso é a primeira vez que ia dar cima sozinho, foi o Getúlio. E os filmes históricos, ainda se lembra? Lembro todos. Filmes históricos eu lembro todos. Os Madamães. Let my people go! Ben-Hur. The day Rome falls, there will be a shout of freedom such as the world has never heard before. O Rei dos Reis. Blessed are the meek,
but they shall inherit the earth. As duas calças, um drama que era um espetáculo, mas muito ateatrado, muito teatro. O Passarinho da Ribeira, que foi a Rico, foi uma coisa séria aí. Aqui há fantasmas, lembras-te? Que o Henrique Santana, o filho do Vasco Santana, aqui há fantasmas. É um filme, por acaso, um filme pessoas que teve sempre muita gente, porque por acaso era cómico. E pá, não me recordo de um outro filme, também um outro filme também bem jeitoso, mas não me lembro. Não, já foi há tantos anos, nunca falo nisso, nunca falei nisso, qualquer coisa na venha. O risco está a gasto. Também vi tantos. Foi tudo. Via tantos e vi-os muitas vezes. Não é? Quantas vezes? Uma hora é isso, uma hora é ver o mesmo filme. Mas teve aqui um filme que eu vi 25 vezes. Foi com o Gianni Morandi. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. Quem é que escolhia os filmes nessa altura? Quem é que? Quem é que escolhia os filmes? Não, isso aqui havia um presidente e 8 diretores aqui na casa. Havia 2 diretores por secção. Secção musical, 2 diretores. Secção teatral, 2 diretores. Secção social, 2 diretores. E secção de cinema, 2 diretores. E havia o presidente. Era um desses diretores é que contratava os filmes. Ou ia a Lisboa, ou então eles mandavam para cá as listas que tinham dos filmes. A gente escolhia os filmes e as datas e combinava essas datas com eles, não podia vir nessa altura, podia vir mais à frente, combinava essas datas e era assim que se contratava os filmes. E depois ficava aqui, quanto tempo é que ficava? Era um mês, era um mês. Até houve um filme, quem me recorda houve mais, mas houve um filme que me recordo, uma porcaria, um filme que não tinha interesse, mas encher que foi uma coisa séria, que era Deus Gringo, feito com o Juliano Gemma. Ritorna a voi Giuliano Gemma. A história desse filme foi aqui. O filme daqui à primeira vez foi 7 contos e 500. Quando vem a segunda vez, a gente queria o filme a segunda vez, sabia que o filme ia dar dinheiro, a segunda vez, já era 22.500. Se eles escolhem o filme lá fora primeiro, ou sabem, ou até podem ter corrido o filme, mas sabem que ia ter esse sucesso, esse filme, já vinha naquela altura de 22.500, ou 25, ou 20, ou altura de 7 contos e 500. Ou fazia coisas com as pistolas, e dava saltos, e um salto para trás, e depois matava os gajos. Eram umas coisas, mas dava dinheiro. Qual era a função do projecionista? Qual era o seu trabalho quando vinha trabalhar aqui? Havia aqui um senhor, que é filho do tal mestre Carlos, que era contínuo, que é que abominhava os filmes. Vinha de Lisboa, vinha em latas e vinha em partes. E ele é que depois abominhava aqui para os bobinos grandes. E eu dava o cinema. Era só chegar ali, meter o filme na máquina e começar o cinema. Quando arrebentava, levava uma fiadela. Pois é, isso teve muitas situações. Tantas. Nunca mais me esqueço, até isso é para os contar, que veio aqui um filme que não valia nada, mas tinha uma canção muito conhecida, que era o António Prieto, que cantava Branca e Radiante, Vai a Noiva, não sei se conhece essa música. Então o pessoal sabia, ele fez propaganda, que era o António Prieto que cantava aquela canção, e assim rebentou-me na primeira sessão 18 vezes.
Sabes que ia arrebentar 18 vezes. Depois eu vim aqui, era que se alinhava os filmes, ali era cá bem. Vim para aqui, arranjei o filme bem arranjadinho, para ver se bem tinha pouco tempo. Às 6h30 começava a primeira sessão, 9 horas começava a outra sessão, tinha muito pouco tempo. Arranjei o filme e ainda arrebentou 8 vezes na segunda sessão. Foi Sapateado, foi a Sofia dela. Ninguém tivesse a culpa. Porque as pessoas têm conhecimento que antigamente vinha poucas películas para Portugal. Poucas mesmo, poucas. Uma ficava com aquela parte de Lisboa, a outra ia para o norte, uma para Angola e Moçambique. E os filmes, por exemplo, para explicar melhor, os filmes dos Oscars, via-se aqui 2 anos depois. Primeiro corriam lá fora, as poucas películas que vinham, que era pago, não é? A Casa do Zomundo, a Castelo Lopes, as casas que representavam estes filmes, pagavam os filmes, então se iam pagar por 10, 15 filmes, pagavam por 2 ou 3, pagavam menos. Agora, estes filmes iam correr o norte todo, o sul todo, Angola e Moçambique. Ele arrebentava, e arrebentava, e arrebentava. Quando chegava aqui, vinha muito colado. E às vezes coladas muito mal feitas que o filme rebentava. Lá metia a Sofia dela, lá metia outra vez a filha, ia colar, rebentava. Este filme do António Prieto, a primeira sessão foram 18 vezes. A Sofia dela foi uma coisa séria. E a segunda sessão foi 8 vezes. Mas eu tive sorte numa coisa, que ele não cantava só essa canção, cantava mais canções conhecidas. A sorte é que nas canções não arrebentou nenhuma vez. Só está a cantar Branca, Radiante e vai à noiva, e pô, aí que dizia, poxa. Explique-nos então isso das colagens. Porquê é que tinha de fazer isso? A película tem uma coisa preta, é assim dividida. Quando é colar, temos que ter cuidado em colar aquilo como deve ser. Já devia vir para fora, não sei quem era, colava aquilo conforme calhasse. E então, quando a colavam como deve ser, aqui no ecrã aparecia metade em cima, metade em bege e é meio preto, que é a tal divisão da fita. O gajo tinha que estar aqui, mas na estreia de filme, para ver se o filme lá de fora veio em condições de ser exibido. E às vezes não vinha assim com essa coisa mal colada. Eu tinha um coisinho de papel que metia logo ali, porque quando o tio Luís tivesse a arranjar o filme, saber que ali ia, naquela colagem, que havia qualquer coisa. E então ouvia, então colava como deve ser. Aquela colagem era feita com acetona, uma maquinazinha que apostava, mas se levasse a acetona de mais, o filme queria. Naquela parte da colagem queria. Ora, ao passar nos carretos da máquina, arrebentava. Porque estava mais. Não estava assim. Estava assim. Tinha-se pôr aquela quantidade. Tinha-se pôr aquele pincelinho, aquela sonazinha passar ali só e mais nada. Para ficar tudo igual como deve ser. Depois, mais tarde, eu por acaso lembrei-me, não gosto de dizer isso, porque não gosto de ser o maior. Mas a fita adesiva destas coisinhas que comprei, disse, pá, deixa-me experimentar. E eu tinha para ir por 4 filmes, para aí, peguei naquilo que comecei a colar aqui, a colar a fita assim. No lugar de ser assim, dá aqui a acetona e essa parte por cima, puxar a máquina para apertar, eu colava assim.
E tinha que puxar aquela máquina porque ela tinha que fazer os furinhos na fita. Estás a perceber? Tinha que fazer aqueles, ia puxar só para fazer os furos. Fui experimentar uma categoria. Passei com os furos sempre com essa fita cola. Levámos o Sr. José ao Museu de Angra à Recreio dos Artistas. Fomos ao encontro dos projetores. E que belo encontro que foi, como dois amigos de longa data que finalmente se reencontram. Pronto, abria isso, metia a fita aqui onde passa a projeção, metia aqui a fita, fechava, aqui tinha que haver uma folga de fita, na podcast de queda, havia uma folga, passava aqui é para o som, que é aquela parte que mexer ali, vem por este para cima, passa aqui por este, e vem para a bobina aqui de baixo, não abre. Pronto. Não abre. Vem aqui a bobina de cima, faz isso tudo aqui, só vinha para a bobina de baixo. Está feito. A gente fechava para começar o cinema. Andamento aqui. E pronto. Está a trabalhar e a projeção. Para apagar depois é aqui outra vez. Era isso, porque tinha aqui o som. Além de pôr a trabalhar também tinha que se dar aqui o bocadinho de som, o botãozinho de som. A gente já sabia mais ou menos em que lugar é que punha, o número 7, ou 6, ou 8, que é numerado 1, 2, até 10. Estava aqui, isto prende aqui em cima, e vem para aqui, e apoia aqui. Está muito levantado. A projeção tem o ecrã, está batendo toilet, por exemplo, quando se monta a máquina, nas freguesias, uma freguesia está em 10, a cabine, outra está mais em cima, temos que pôr, então eles vêm aqui, roda com isso e isso vai baixando ou vai levantando. Porque isso sai daqui, isso sai, isso fecha, tinha a sua caixa para isso, a caixa para o amplificador, ia tudo desmontado, chegava-se ao lugar, à freguesia que se ia dar cinema e montava, punha-se aqui em cima, punha-se isso, punha-se ir ao cinema, isto era para montar, era fácil e rápido. Portanto, isto aqui é FP6, mas já te disse que havia FP3, que é esta, FP3, FP4, também já vimos no museu, não foi? FP5, esta é FP6. A FP7 nasceu onde é que para. Portanto, falta aqui muita coisa, mas mesmo muita coisa, falta aqui. Falta o ratificador, que é uma peça pesadíssima. Falta a parte de som. E meti aqui a fita, isso trabalha, nada, não trabalha nada, tudo. A fita vinha por aqui abaixo, entrava aqui e se fechava, por aqui abaixo, vinha para o boinho de baixo, a gente depois para começar dava aqui uma exploraçãozinha e então ligava-se a máquina, ela começava a trabalhar, aqui levantava para sair a projeção, saía a clareada por aqui. Também tem ali o espelho. Essa é que tem aqui o carvão, está aqui nesta.
Eles deviam de ver. Mas isso, para se mexer com isso. O negócio que eu vi aqui, firme. Portanto, isso é o arco, que a gente chama arco voltaico, que é estes carvões que estão aqui. Isto está aqui, com aquele, forma aqui uma chama, bate nesse espelho. É tudo. Eles trabalham assim, sempre assim, juntinhos, formam uma chama que faz mal aos olhos, mesmo uma chama mesmo grande, mas o que dá a projeção é o espelho. A chama bate aqui nesse espelho e esse espelho é que manda aquela luz toda. É na trabalha. Na trabalha. Mas era assim, esta está aqui, é arco voltaico, é isso que está aqui. Aquela está ali é a lâmpada, era uma lâmpada, é que fazia. O que faz isto aqui dá muito mais luminosidade ao filme, muito mais claro o filme, do que a lâmpada. Tantos anos, tantas vivências, tantos respirares, tanta estrada. Têm de ser relembrados com histórias. Conte-nos algumas, Sr. José. Cada freguesia tinha uma rapariga que queria namorar. É aquela. E então eu, com uma pena dos altares, ou já sou uma velha, ou já faleceu, não sei, estava entusiasmado com ela. O filho tinha 4 bovinhos. E começou com a primeira, mudei para a segunda, intervalo. Depois ia a terceira e a quarta. E eu capaz de ver a rapariga e tal, e muita bobinha, muita filha, e vim cá para fora, para ver a rapariga. Eu olhava, ria-se e ria-me e tal. Começa o filme. Isto está a acabar. Isto está a acabar. Estava sentado para ver o buraquinho e eu ainda falta isso. Ainda falta muito tempo. Isto é a acabar. Eu abro a caixa, e está sentado em cima da caixa que leva os bovinhos. Abro a caixa, vejo o número 3 lá dentro. Tinha posto o número 4. Ei, Jesus, olha o que vai ser agora. Acaba o cinema. Havia 2 portas que saíam para aquela e saíam para esta. Ali era logo as escadas, saía quase tudo por essa porta. Saíam 4 pessoas para aquela porta. Que isso é autêntico. E a chegar à minha frente, de lado de lá, e vou dizer uma coisa. E eu, agora no filme, fico logo a coisa. É um grande filme, pô. Eu gostei imenso desse filme. Portanto, isso foi uma. E a outra foi Fiz de Propósito. Foi na Arruava. Um filme de um padre que foi tratado de leprosos. Era grande. Mas eles na Arruava, quem dava cinema lá era o Teatro Angrense, que dava cinema. E eles pediam para agilhar com este filme. E fomos lá com este filme. Eles tinham um motor muito atrasado. O falar, tu sabes que eu vou agora. Isso é uma ideia. Não era aquele fala normal. E eu vou ao motor e dou mais no motor para ficar mais. Desta maneira vai acabar para as tantas. Um diretor está, não pode ser, mas está isto, o que é que está com uma velocidade que não pode ser assim, tem a pouco. E eu fui lá e baixo um pouco. Onde estava outra vez, começou o filme com aquela coisa, e espera aí, não vai. Também é 4 bovinhos, números 4 para dentro, ficou a 3, então um pouco difícil. Mas acontece, quando é intervalo, eu gosto de cabelo,
preto, quadros, quando como mais já de cabelo branco. E então estava eu saí da cabine, coitadinho, já está velhinho, coitadinho. O pessoal chorava, que era uma coisa séria. Chorava, que era uma coisa séria, coitadinho, está já velhinho. Isso aí ficou assim mesmo. Ele ficou velhinho, o padre ficou velhinho. Mas essa foi porque eu é que quis mesmo pôr. Outra não foi por causa disso. Esse senhor que abominhava os filmes, isso é o Luís, que é que o filme vinha de fora e ele abominhava o filme. Havia aqui um filme com o Pedro Infante, também aqueles filmes baratos, Pedro Infante, eu acho que canta canções mexicanas, não sei se conheces, Pedro Infante. Havia o Pedro Infante e ele estava com as freiras, ele estava a ver com as freiras e então ia jogar ao boxe, ganhava um monte de dinheiro para a casa das freiras. E eles entusiasmaram e vai, e ele vai, não sabia jogar ao boxe. Ele estava a ver que dava na cara, ele dava a mão atrás, dá um verso na cara lá do outro, o outro cai, morto. Pronto. Intervalo. Começa o filme. O gajo tinha morrido, está outra vez. Ele buscou as partes. Aquela parte devia estar colada naquela primeira bobinha e o tal soco devia estar na segunda bobinha. Está a perceber? Ele a bobinha e enganou-se na parte. E pá, foi uma algazarra, foi uma coisa séria. Ele está bem, não sei o quê, pronto. Mas o pessoal não gostou nada. Nada. Na Ribeirinha. Tudo lá acima na Ribeirinha. E havia um jogo. Do Benfica que ganhou 3-1 dos campeões depois em 61 ou 62, não me lembro a data. E então o pessoal sabia que o Benfica estava a perder por 3-0. Uma coisa assim, penso que era 3-0. Ou 2-0. E estava a ouvir o relato. Tinha o microfone para a gente dizer ao intervalo é que no próximo sábado o filme que vem é o filme de cowboys, um filme muito bom, para a gente fazer uma primeirinha de filme. E a vez que é o gol do Benfica, ainda sou do Benfica, mas tinha lá pessoal do Benfica e do Sporting, eu baixo o som de cinema, levando o som do microfone, gol do Benfica, o volta e outro cara calados. E é por causa do gol do Benfica, ganhou por 6-2, eu estou em minha. Ganhou a taça dos campeões, 3-2. No fim queriam bater os gajos de Sporting. Paguei para ver o cinema, não paguei para estar a ouvir relatos de futebol, não sei o quê, paguei para ver o cinema. O José Grande da Ribeirinha tinha 2 metros e tal, 2 metros e 10, ou o que era um dono de salão. Foda. Então, estamos cá, vamos embora, deixa lá onde fora, vamos embora. Então foram-se embora. Também estava a dizer uma história, por acaso é engraçada. Não é engraçada. Até ela é do Amigo de Noite, é espetacular. E depois dá esse filme nos biscoitos. E no mês de junho fomos, a gente dava cinema nos Impérios, montava-se o ecrã, os paus, as costas, montava-se o ecrã, a máquina, no lugar que a gente via mais uma assistência. A máquina portátil. E então vi ao Porto José, ao Porto de Porto José, da cinema do Império. Estava a maré vazia. E põe os paus lá. Como é que se chama? Uma espécie de barril. Com pedras dentro, os paus, para ficar umas coisas a amarrar, pronto. Começo o cinema e acabei o cinema, que a maré cheia. E para trás lá o pano agora. Na altura não lembro que a maré ia encher.
Você fez também a transição, mais ou menos, do filme mudo. Não, mudo não. Já era... Eu fiz transição, foi do filme que... Porque todas as máquinas tinham um corta-fogo. Se houvesse um aquecimento para pegar fogo, isso custava a fita. Portanto, o que estava dentro da máquina ardia, mas já bobinho para cima não ardia. Apanhei esses filmes. E um ardeu na Vila Nova. Ainda ia para as freguesias, na Vila Nova, estava a projetar o filme e o corta-fogo não atuou e pegou fogo um bocado de filme no bobinho de cima e no bobinho de baixo. Acompanhou a transição também do preto e branco para cinema a cores. Havia muitos a preto e branco. Havia muitos. Quando havia um filme Technicolor, era o Technicolor. A primeira coisa que apareceu no cinema colorido foi o sistema Technicolor. Agora havia muitos filmes a preto e branco, tantos. E havia aquele filme de 24 partes, que era 1h15 de cinema. 24 partes, 1h15. Aqueles 10 partes tinha 2 horas. Vê lá. Só nos anos 60, foi aos 70, 80. Como é que viu esta relação da nossa com o cinema, de ver o filme à sala? Notou aí, sei lá, que houve momentos em que ia mais gente, momentos que ia mais gente? Pois, isso até 74, até a Revolução, aquilo era, por exemplo, ao domingo. Tinha o balcão, que é aquela parte em cima, e tinha as cadeiras cá em pés. Tínhamos muitas cadeiras, mais de meia casa, que as pessoas tinham um bilhete cedinho, quer dizer, que fossem ao cinema, que não fossem ao cinema, pagavam o bilhete para ter a sua cadeira certa, e no balcão a mesma coisa. Portanto, a gente ao domingo tinha sempre a casa cheia, composta, cheia de gente, embora não fossem. Tinham uns anos, tinham um casamento, mas pagavam o bilhete, porque aquilo era deles. São considerados permanentes. Portanto, tinham a sua cadeira reservada, que fossem, que não fossem, pagavam aquele bilhete. Em 64 começou a pornografia. Filmes mais pornográficos, e as pessoas deixaram de ir ao cinema. Não queria ir ao cinema. E foi uns anos para ir abaixo, uns anos 7, um bocado de anos, não sei se foi 6, foi 7, era filmes pornográficos, e aquele pessoal, homens, que iam ver o filme, mulheres em casa. E até que depois daqueles artistas fez um anúncio a dizer, um anúncio bem escrito, mas no modo de explicar, a dizer que acabava a pornografia, que o filme voltava a ser filmes normais como antigamente, e começou normal, e as mulheres saíam ao cinema e começou a ter casas cheias. Com esta televisão voltou a ficar casas vazias. E foi a televisão que acabou com o cinema aqui na cidade de Angra, foi a televisão. A fanfarra acabou logo seguida. O teatro acabou logo seguida, a gente é que mantivemos, ainda aguentamos, mas nada dava. Optou-se por acabar com o cinema, porque só não ia, a pessoa ouvia esses filmes alugados de cassete. Alugavam aquilo por 3 euros, ou aqui o bilhete era 4 euros, para uma família, 4 pessoas, era logo quase 20 euros, alugavam um filme de 3 euros e viam em casa. E começou a acabar, a assumir ao cinema e acabou-se. Fechou. O cinema foi evoluindo de maneira que hoje em dia está em CD,
mete-se a ideia e pronto, aqui não há nenhum problema. Mas foi evoluindo, ainda bem que foi evoluindo, para quem está a trabalhar com isto, não se chatear, nem passar as mágoas que eu passei. Nos assobios que levei. Senti culpa nenhuma, mas eu que estava na máquina, vi olhar a minha cara, eu a que era assobiado. Quatro voltas ao sol depois, fui, vim, e desta recreio que nos une, onde rimos, choramos, cantamos, silenciamos, ajudamos, fomos ajudados, um humilde agradecimento ecoa. Andaste descalço, andaste chancas. Milhares e milhares de filmes partilhaste com quem a oportunidade teve de experienciar. Faltam-te 8 países para comunicar com todo o planeta no teu radioamadorismo. Presenciaste sismos e vulcões, ilusões, desilusões, furacões, primaveras, verões, outonos, invernos, luas e mais luas. Passaste guerras, ditaduras, revoluções, novas ditaduras que a cair estão, para finalmente tudo ser de e para todas e todos. E tantas outras coisas que ainda não me contaste. Mostras sempre essa tua doçura áspera, com o saber de quem a experienciou. Mais que falar, vives, és. Que saiba semear boas sementes a todo momento aqui dentro, e em liberdade, viver comigo e com todas as espécies que são neste incrível planeta em calma e perfeita harmonia.
Aqui seguimos de peito aberto ao que vem, onde tudo passa, tudo é novo, a cada instante, a cada respirar. Neste milagre que é a oportunidade que temos de estar aqui, agora. A ti, José Manuel de Medeiros, obrigado. O Estevão, ti, tá. O Estevão tem que falar. É ti, tá. Ti, tá, ti, tá, tá.